Tarquínia, Itália, 31 de outubro de 1944, 6h15 da manhã. O tenente Rui Moreira Lima está caminhando em direção ao seu P-47 Thunderbolt, quando sente o peso da decepção apertar o peito novamente. Ele sonhou com isso durante meses nos céus do Brasil. Treinou imaginando-se em um Spitfire elegante cortando nuvens, em um P-51 Mustang prateado perseguindo Messerschmitts. E o que recebeu foi aquilo. Um monstro bojudo de 7 toneladas que parece mais um barril com asas do que um caça de verdade. Os americanos o chamam de Jug, jarro, e o apelido não é carinhoso, é sarcasmo. Mas hoje é diferente. Hoje é a primeira missão de combate real do primeiro grupo de aviação de caça brasileiro. Hoje Lima vai descobrir algo que mudará completamente sua opinião sobre aquela máquina feia. Vai descobrir que alemães entrincheirados na linha gótica, veteranos que sobreviveram à Rússia, à África, à Normandia, têm medo genuíno de uma coisa específica nos céus da Itália. Um Thunderbolt pintado com verde e amarelo no leme, mergulhando a 800 km com 8 metralhadoras 50 rugindo, pilotado por brasileiros que transformaram decepção inicial em fúria tática. Se você quer entender como pilotos brasileiros pegaram o caça que ninguém queria e o transformaram em pesadelo para a Wehrmacht, como frustração virou vantagem, inscreva-se no canal agora. Estamos com a meta de chegar a 1000 inscritos, e seu apoio é extremamente importante para continuarmos trazendo histórias como essa. Porque o que está prestes a acontecer nos céus do norte da Itália vai provar que superioridade não vem da máquina sozinha, mas da sinergia brutal entre homem e metal, quando ambos são subestimados. 6 meses antes, junho de 1944. Os pilotos do primeiro Gavka estão terminando treinamento nos Estados Unidos, voando Thunderbolts pela primeira vez. A decepção é coletiva e vocal. Eles queriam caças ágeis, máquinas que virassem em centavos, que dançassem no céu como os ases europeus faziam nos filmes de propaganda. O Major Nero Moura, comandante do grupo, precisa lidar com pilotos questionando abertamente se aquele avião monstruoso é realmente o que vão levar para a guerra. O P-47 pesa 6,4 toneladas vazio, 7 toneladas carregado. Tem motor radial Pratt e Whitney R2800 Double Wasp, de 18 cilindros na frente que parece ter sido roubado de um trator. É o maior caça monomotor da guerra, maior que muitos bombardeiros leves. Comparado ao Spitfire gracioso ou ao Mustang elegante, o Thunderbolt parece piada cruel do destino. Mas os instrutores americanos, veteranos que voaram P-47 sobre a Europa, dizem algo que os brasileiros inicialmente ignoram. Dizem que quando você é atingido, e você será atingido, vai agradecer a Deus por estar em um Thunderbolt. Dizem que aquele motor radial continua funcionando mesmo com cilindros destruídos. Dizem que a blindagem de aço atrás do assento do piloto para projéteis de canhão de 20 mm. Dizem que os tanques de combustível autovedantes fecham buracos de bala sozinhos. Dizem que viram P-47 voltarem à base com centenas de perfurações, com pedaços de asa arrancados, com metade do leme destruído, e ainda assim pousarem com segurança. Os brasileiros ouvem, mas não acreditam completamente, porque ninguém acredita até ver. Outubro de 1944. O primeiro Gavka chega à Itália e é integrado à 12th USAF, recebendo código de rádio Jambok e missões na região da linha gótica, o último grande sistema defensivo alemão no norte da Itália. Os pilotos esperam combates aéreos, dogfights dramáticos, duelos de caças onde a agilidade determina quem vive e quem morre. A realidade que encontram é completamente diferente e infinitamente mais brutal. A Luftwaffe, em outubro de 1944, praticamente não existe mais sobre a Itália. Pilotos alemães experientes estão mortos ou defendendo o Reich contra 1000 bombardeiros aliados diários. O que resta são novatos voando esporadicamente, evitando o combate sempre que possível. A guerra aérea mudou. Não é mais sobre ases duelando a 6.000 metros.
É sobre ataque ao solo, interdição logística, destruição metódica da capacidade alemã de mover suprimentos, reforços, munição. É sobre voar a 50 metros de altitude através de cortinas de fogo antiaéreo, atacar pontes defendidas por canhões de 88 mm, metralhar comboios protegidos por flak de 20 mm, bombardear posições fortificadas onde cada árvore pode esconder artilharia pronta para te explodir do céu. E é exatamente o tipo de guerra para a qual o P-47 foi construído. A primeira missão real, 31 de outubro, é reconhecimento armado sobre o Vale do Pó. Lima e outros 3 pilotos voam em formação baixa, procurando alvos de oportunidade. Encontram um comboio alemão, 6 caminhões tentando mover munição durante o dia, apostando que caças aliados estão ocupados em outro lugar. Lima recebe ordem para atacar. Empurra o manche para frente. O Thunderbolt mergulha como pedra caindo. Velocidade aumentando assustadoramente. 600 km/h, 700, 800. O som do vento sobre as asas é uivo contínuo. Flak começa a explodir ao redor. Projéteis de 20 mm criando nuvens negras que sacodem a aeronave. Lima mantém mergulho. Fixa o primeiro caminhão na mira. Aperta o gatilho. As 8 metralhadoras 50 disparam simultaneamente. Mais de 100 projéteis por segundo, criando linha sólida de traçantes, conectando o avião ao alvo. O efeito é devastador. O caminhão simplesmente desintegra, explode em bola de fogo, destroços voando em todas as direções. Lima passa sobre a explosão a menos de 30 metros. Puxa o manche com força. Sente pressão G empurrando-o contra o assento. O Thunderbolt sobe verticalmente, apesar das 7 toneladas. Outros pilotos atacam em sequência. Mais caminhões explodem. Mais flak sobe tentando alcançá-los. Um projétil atinge a asa do P-47 de Lima, perfura o metal, sai do outro lado. A aeronave balança levemente, mas continua voando normalmente. Lima verifica instrumentos. Tudo funcional. É nesse momento, voltando à base com buraco na asa e 5 caminhões alemães queimando atrás dele, que começa a entender o que os instrutores americanos tentaram explicar. O Thunderbolt não foi feito para ser bonito. Foi feito para sobreviver ao inferno e voltar querendo mais. As missões se intensificam rapidamente. Novembro, dezembro de 1944, os pilotos brasileiros voam 2, 3 missões por dia. Atacam pontes, a estrutura metálica resistindo, até que bombas de 500 libras as despedaçam. Atacam trens, locomotivas explodindo em vapor e metal retorcido, quando metralhadoras 50 perfuram caldeiras pressurizadas. Atacam artilharia, canhões alemães, sendo silenciados por foguetes de 5 polegadas que transformam posições fortificadas em crateras fumegantes. E através de tudo isso, através de centenas de missões, os P-47 continuam voltando. Às vezes voltam com dano que faria qualquer outro caça cair do céu. Ismael da Mota Paz retorna em novembro com mais de 200 perfurações de flak. Mecânicos contam os buracos incrédulos, perguntam como a aeronave ainda voa. Paz simplesmente diz que o Thunderbolt é indestrutível e pede para prepararem a aeronave para a missão da tarde. Raimundo Canário perde sistema de oxigênio a 7.000 metros, desmaia por hipóxia, recupera a consciência a menos de 100 metros do solo com o P-47, em mergulho descontrolado, consegue puxar a aeronave no último segundo. Pousa tremendo, sai da cabine, olha para o Thunderbolt que o salvou e nunca mais reclama do peso ou da falta de elegância. Dezembro de 1944. Os alemães entrincheirados na linha gótica começam a reconhecer padrão. Quando veem Thunderbolt com leme verde e amarelo, sabem que ataque será preciso, coordenado, devastador. A infantaria alemã aprende a se esconder quando ouve o rugido característico do motor R-2800. Artilheiros antiaéreos disparam freneticamente porque sabem que se não acertarem o P-47 na primeira passagem,
ele vai mergulhar de novo, e de novo, até destruir o alvo. A reputação dos pilotos brasileiros se espalha entre unidades aliadas também. Soldados da FEB, Força Expedicionária Brasileira lutando no solo, pedem apoio aéreo especificamente do Jambok Group. Sabem que quando chamam "senta a pua" no rádio, grito de guerra dos pilotos brasileiros, metralhadoras 50 vão rugir em minutos, transformando posições alemãs em zonas de morte. Comandantes americanos começam a designar missões especialmente difíceis para os brasileiros, porque confiam que serão executadas. Não importa quão pesado seja o flak, quão bem defendido seja o alvo. Janeiro de 1945. O inverno italiano é brutal, mas missões não param. Tenente Luiz Felipe Perdigão está atacando o depósito de munição alemão, quando granada de 88 mm explode a metros de sua asa direita. A onda de choque arranca quase um terço da asa. Metal retorcido pendurado por cabos. Superfícies de controle destruídas. Qualquer outro caça teria entrado em parafuso fatal. O P-47, com estrutura reforçada construída para aguentar mergulhos a velocidades próximas ao som, mantém voo controlável. Perdigão, lutando com manche que responde erraticamente, consegue voltar 40 km até Tarquínia, pousa em emergência, a aeronave arrastando asa danificada pela pista. Quando sai da cabine, beija a fuselagem do Thunderbolt. Mecânicos examinam o dano, declaram a aeronave perda total, mas Perdigão insiste em que seja reparada. 2 semanas depois, aquele mesmo P-47 está voando novamente, remendado com chapas de metal soldadas, mais feio que antes, mas totalmente funcional. Fevereiro de 1945. Os combates aéreos, raros mas existentes, provam outra característica do Thunderbolt, que pilotos brasileiros aprenderam a explorar. Em dogfights circulares, o P-47 perde para Messerschmitt Bf-109 e Focke-Wulf 190. Não tem agilidade para virar dentro deles. Mas em mergulho, nada na Luftwaffe alcança um Thunderbolt. Nada. Rui Moreira Lima, aquele tenente decepcionado em outubro, encontra 2 Bf-109 atacando formação aliada. Ele não tenta virar com eles. Sobe a 8.000 metros, posiciona-se acima e espera o momento. Quando os Messerschmitts completam o ataque e começam a subir, Lima mergulha. O Thunderbolt acelera vertiginosamente, 850 km/h, 900. Os pilotos alemães veem o brasileiro chegando, mas não podem fazer nada. Tentam mergulhar também, mas o P-47 é mais rápido. Lima alcança a 300 metros, aperta o gatilho. 8 metralhadoras criam parede de aço que despedaça o primeiro Bf-109. O segundo tenta virar desesperadamente. Lima não o persegue em curva. Continua mergulhando, ganha velocidade, puxa para cima em arco amplo, sobe de volta à altitude superior. O Messerschmitt, pensando ter escapado, é atingido na segunda passagem. Lima volta para a base com 2 vitórias, provando que tática supera a agilidade quando você entende limitações e vantagens da sua máquina. Março de 1945. A guerra está terminando, mas alemães na Itália lutam ferozmente em cada posição. As perdas brasileiras aumentam. Tenente Cordeiro e Silva é abatido por flak, consegue ejetar, é capturado. Outros pilotos morrem quando seus P-47, mesmo indestrutíveis, encontram o único tipo de dano que não podem sobreviver: impacto direto de artilharia pesada ou colisão com terreno em mergulho que vai rápido demais. Cada perda é sentida intensamente porque o grupo é pequeno. 48 pilotos no total. Irmandade forjada em combate onde morte de um afeta todos. Mas missões continuam porque soldados no solo dependem deles. Porque cada ponte destruída atrasa reforços alemães. Porque cada comboio metralhado é munição que não chega às trincheiras. Porque cada locomotiva explodida é suprimento que Wehrmacht não recebe. Os pilotos brasileiros entendem que não são gladiadores duelando por glória. São martelos industriais quebrando logística inimiga sistematicamente,
até que nada reste. Abril de 1945. A ofensiva final aliada na Itália começa. Alemães iniciam retirada através do Vale do Pó, tentando desesperadamente salvar o que resta de suas forças. As estradas se transformam em alvos gigantes. Comboios de centenas de veículos tentando fugir ao mesmo tempo, criando congestionamentos que se estendem por quilômetros. Os P-47 do Jambok caem sobre eles como falcões sobre ratos expostos. 22 de abril de 1945 é o dia mais intenso. 11 missões são voadas pelo grupo em 24 horas. Alguns pilotos voam 3 missões, pousam apenas para reabastecer combustível e munição. As 8 metralhadoras de cada Thunderbolt disparam até superaquecerem. Bombas são lançadas até estoques acabarem. Foguetes transformam caminhões alemães em piras funerárias que marcam a estrada de retirada com colunas de fumaça negra visíveis por quilômetros. A carnificina é absoluta e necessária. Cada veículo destruído é soldado alemão que não poderá lutar amanhã. Cada tanque incendiado é arma que não vai atirar em brasileiros e americanos avançando no solo. É guerra em sua forma mais brutal e matemática. Destruição metódica de capacidade inimiga até que resistência organizada se torne impossível. 29 de abril de 1945. A guerra na Itália efetivamente termina. Alemães remanescentes se rendem em massa. As últimas missões do primeiro Gavka são patrulhas sobre território já liberado, garantindo que bolsões isolados não tentem resistência final suicida. Os números finais são compilados. 445 missões voadas. 16 aeronaves inimigas abatidas. Centenas de veículos destruídos. Dezenas de pontes derrubadas. Locomotivas despedaçadas. Depósitos explodidos. Posições fortificadas silenciadas. 22 pilotos brasileiros mortos ou capturados. Preço brutal, mas necessário. O grupo recebe Presidential Unit Citation, americana, condecoração rara, reconhecendo efetividade excepcional em combate. Comandantes aliados escrevem relatórios elogiando precisão, coragem, adaptabilidade dos pilotos brasileiros. Mas para os pilotos sobreviventes, caminhando entre seus P-47 danificados em Tarquínia no final de abril, o reconhecimento real vem de outro lugar. Vem de olhar para aquelas máquinas feias, bojudas, cobertas de remendos e perfurações reparadas, e saber com certeza absoluta que aqueles aviões os mantiveram vivos através de 6 meses de inferno. Que cada vez que Fleck explodiu perto demais, a estrutura reforçada aguentou. Que cada vez que projéteis perfuraram asas, os tanques autovedantes impediram fogo catastrófico. Que cada vez que motor foi atingido, os 18 cilindros do R-2800 continuaram rugindo com cilindros suficientes funcionais. Que cada vez que precisaram mergulhar através de cortina de fogo antiaéreo, a velocidade do Thunderbolt os levou através rápido demais para artilheiros rastrearem. A transformação dos pilotos brasileiros, de decepcionados com o avião feio para devotos fanáticos do Thunderbolt, espelha transformação maior sobre natureza real de superioridade em combate. No início, eles acreditavam em dogmas clássicos, agilidade como virtude suprema, elegância como necessidade, caças como extensões de cavaleiros medievais duelando nos céus. 6 meses de combate real destruíram essas ilusões românticas completamente. Aprenderam que guerra moderna não é sobre duelos elegantes. É sobre sobreviver tempo suficiente para completar missão, voltar, voar de novo amanhã. É sobre potência de fogo devastadora aplicada com precisão cirúrgica. É sobre máquina que continua funcionando quando deveria estar caindo em pedaços. O P-47 Thunderbolt não era o caça que queriam. Era o caça que precisavam e só não sabiam. Alexander de Seversky e Alexander Kartveli, engenheiros russo e georgiano, que projetaram aquela máquina nos Estados Unidos, entenderam algo fundamental sobre guerra aérea futura. Entenderam que pilotos mortos não ganham guerras,
não importa quão ágeis sejam seus caças. Entenderam que missão completada importa mais que estilo. Entenderam que motor radial grande e feio é mais confiável que motor em linha elegante, com sistema de refrigeração vulnerável. Entenderam que blindagem pesada salva mais vidas que agilidade marginal. E construíram máquina baseada nessa filosofia brutal e efetiva. Os alemães que riram inicialmente dos Thunderbolts brasileiros, que fizeram piadas sobre aviões gordos pilotados por sul-americanos sem experiência, pararam de rir rapidamente. Pararam quando viram comboios inteiros destruídos em minutos. Pararam quando a artilharia cuidadosamente posicionada foi silenciada por ataques precisos, coordenados com tropas terrestres. Pararam quando perceberam que não importava quanto flak disparassem. Os P-47 continuavam vindo, absorvendo dano, completando ataques, retornando no dia seguinte. E mais importante, pararam quando perceberam que aqueles pilotos brasileiros haviam dominado completamente suas máquinas, transformando peso em vantagem tática, usando mergulhos vertiginosos que nenhum caça alemão conseguia acompanhar, aplicando potência de fogo que despedaçava qualquer coisa que atingisse. A sinergia entre homem e máquina atingiu nível onde limitações se tornaram características, onde frustração inicial se transformou em domínio absoluto. Julho de 1945. O primeiro Gavka retorna ao Brasil como heróis. Desfiles, condecorações, reconhecimento nacional. Mas rapidamente, como acontece com muitas histórias militares, a memória começa a desvanecer. Os P-47 são desativados, substituídos por jatos. A experiência de combate dos pilotos é pouco aproveitada institucionalmente. Décadas passam e a história do Jambok Group torna-se nota de rodapé em livros sobre Segunda Guerra, mencionada brevemente se mencionada. Mas o legado permanece em lugares inesperados. O A-10 Thunderbolt II, avião de ataque aproximado americano desenvolvido décadas depois, carrega nome e filosofia diretamente derivados do P-47. Sobrevivência, resistência extrema, potência de fogo devastadora, apoio direto às tropas terrestres. Os engenheiros que projetaram o A-10 estudaram o P-47 extensivamente. Entenderam que aquela filosofia de projeto permanecia válida. Construíram sucessor espiritual que ainda voa em combate hoje, ainda aplica a mesma doutrina brutal e efetiva. E em cada missão que o A-10 completa, há eco dos pilotos brasileiros em P-47 sobre a Itália, mergulhando através de fogo antiaéreo, destruindo alvos com precisão, voltando para a base apesar do dano, prontos para voar novamente. A lição final da história do primeiro Gavka não é sobre nacionalismo ou heroísmo individual, embora ambos estivessem presentes abundantemente. É sobre adaptação, sobre superar decepção inicial para encontrar excelência em ferramenta que parecia inadequada. É sobre perceber que efetividade real importa infinitamente mais que aparência. É sobre irmandade forjada, quando homens dependem completamente uns dos outros e de suas máquinas para sobreviver ao dia, ao próximo dia, ao dia depois desse. E é sobre legado construído através de 445 missões, milhares de horas de voo, centenas de alvos destruídos. Cada missão provando que subestimar adversário é erro fatal. Não importa quão improvável esse adversário pareça. E você, o que acha? Se estivesse escolhendo caça para voar através de cortinas de fogo antiaéreo a 50 metros de altitude, escolheria o elegante e ágil ou o feio e indestrutível? A história respondeu nos céus da Itália em 1945, quando pilotos brasileiros provaram que máquina certa nas mãos certas, mesmo sendo a máquina que ninguém queria inicialmente, transforma-se em pesadelo para o inimigo e salvação para quem a pilota. Se esse tipo de história te interessa, se quer entender como guerras reais são vencidas por adaptação e efetividade mais que por glória romântica, inscreva-se agora. Estamos trabalhando para chegar a 1000 inscritos, e seu apoio faz toda a diferença
para continuarmos trazendo histórias esquecidas como essa à luz. Porque a história dos pilotos brasileiros e seus Thunderbolts feios merece ser lembrada, não como nota de rodapé, mas como exemplo perfeito de como superar limitações, dominar ferramentas imperfeitas e contribuir decisivamente para a vitória contra inimigo que o subestimou até ser tarde demais.